Fala aí galera, como é que estão? Tá tudo bom com vocês? No caso, eu vou estar falando sobre a história em si de Dragon Ball Super Sonic Wars em si, que não é mais ou menos longo de certa forma, e vou estar trazendo a história de Gohan Piccolo, aluno e professor em si, ou professor e aprendiz, dependendo de você, como prefira você falar. Mas já começando. A história já começa com o Gohan, que da primeira linha temporal. Tipo, na segunda linha temporal aqui tem toda a questão do remédio, só que nessa primeira linha temporal a gente sabe que o Goku acabou morrendo. Diferente da linha original, o Gohan acaba tendo um ódio nessa parte do ataque ao coração, mas ele se transforma em um Super Saiyajin. Dr. Gero manda Android 18 lutar contra o Gohan Super Saiyajin. Uma coisa que preciso dizer é que muitas das vezes esse jogo é meio assim, parece que ele foi meio feito às pressas. Então, tipo assim, muitas vezes o visual do personagem não condiz com a própria cena da história. Por exemplo, aqui o Gohan é Super Saiyajin, mas tipo, vocês estão vendo aí que é um Gohan Super Saiyajin 2 na cena. Então é aquilo, é meio estranho. Parece que eles fizeram muito na preguiça. Mas, ok, vamos ignorar essa parte meio sus. Aonde depois disso o Gohan acaba matando, no caso, destruindo, não, matando. Matando no caso, porque é ciborgue. No caso, acaba matando o Android 18 em si. Onde se passa um tempo depois que o Dr. Giro simplesmente fugiu, no caso, alguns anos depois que o Dr. Giro acabou fugindo, e o Gohan acabaria encontrando, no caso, o laboratório secreto, onde eu tirei isso, secreto do Dr. Giro. Aqui nós enfrentamos o Dr. Giro usando o Gohan Super Saiyajin 1. O que é meio interessante, já que, pô, a gente tem que parar pra pensar. Tipo, esse Dr. Giro, ele liberou o Android 18 meio antes, sabe? Tipo, ele liberou o Android 18 bem antes do esperado. Então dá a impressão de que tem alguma coisa na segunda linha temporal pra isso ter ocorrido de alguma forma. Mas é aquilo, esse jogo às vezes não explica, algumas vezes não, mas continuando, o Gohan ele acaba derrotando o Dr. Gero, só que o Dr. Gero ele não acaba se importando muito, onde ele diz que uma das suas invenções iria acabar derrotando o Gohan, no caso. Então, meio que, né? Tipo, é aquilo, o Dr. Gero eu não consigo imaginar ele sendo muito aceitável, mas bora da imaginação aqui, onde possivelmente o Dr. Gero ele sabia mais sobre que o céu iria acabar aparecendo. Depois disso, o Cell acabaria derrotando o Vegeta e o Piccolo, no caso. Ele acabaria derrotando os Vegeta e o Piccolo. Onde ele acabaria dando alguns dias para o Gohan poder treinar. Onde nesse tempo, nesses 10 dias, o Gohan acabaria treinando junto com o Piccolo na sala do tempo, enquanto o Cell literalmente ficava absorvendo pessoas, né, no meio desse processo. Aqui a gente acaba tendo que enfrentar o Piccolo, porque o Piccolo acaba querendo testar a gente para ver o quão forte a gente está. Aonde depois do treino a gente vai enfrentar o Cell. Mas há um probleminha nisso tudo, porque literalmente o Cell é muito forte, literalmente o Gohan e o Piccolo começam a tomar um pau enorme, onde o Piccolo ele acaba se ferindo muito e o Cell literalmente acaba matando o Piccolo, que o Piccolo pulou na frente do Gohan para se proteger. E o Gohan acaba se transformando em Super Saiyajin 2. O Super Saiyajin 2 é extremamente forte ao ponto de tremer toda a Terra. O Gohan acaba ferindo bastante o Cell, só que o Cell se regenera e ambos acabam colidindo os seus golpes mais fortes, no caso o Kamehameha. A batalha é bem disputada, só que como o Gohan acaba se lembrando do Piccolo e Gohan, Piccolo e Gohan, ele acaba se lembrando do Piccolo e o Goku. Tipo, seria mais ou menos um Family Kamehameha, só que junto com o Piccolo, tá ligado? Seria mais ou menos isso. Algum tempo se passa desde a derrota de Cell e Babidi acabaria manipulando o Vegeta, que queria lutar bastante contra o Gohan, que não aceitava que ele era mais fraco que o Gohan.
onde literalmente junto com o Supremo Kaiô, ele acabaria enfrentando o Majin Vegeta. Que durante a luta o Babidi acabaria aproveitando que o Vegeta tem a questão da marca Majin e acabaria revivendo o Majin Buu. O Vegeta acabaria desmaiando o Gohan, já sabendo que era culpa dele, já que ele fez tudo isso só pra querer lutar contra o Gohan, onde o Vegeta literalmente se sacrificaria, igual na história original, e acabaria se autodestruindo, achando que derrotaria o Buu. Só que o Buu é aquela coisa, regenera e ele vai atrás do Gohan, ou ele simplesmente acha por coincidência o Gohan no meio do caminho. Onde mesmo o Gohan sendo muito mais forte, o Majin Buu literalmente se regenerava, então tipo, ele era meio imune à questão de golpes físicos, já que qualquer golpe que lançassem ele iria acabar se regenerando, aonde Majin Buu ele acabaria preparando uma rajada enorme de Ki para tentar destruir o Gohan, só que o Supremo Kaiô acabaria teleportando eles, aonde o Gohan treinaria, mas enquanto isso o Majin Buu literalmente estaria tacando o pau em toda a Terra, absorvendo gente, destruindo todo mundo. Aí o Gohan, no caso do Gohan não, o Goku acabaria usando o teleporte até o plano do Supremo Kaiô em si, e acabaria apoiando o Gohan e acabaria treinando, no caso lutando, pelo menos por um pouco, junto com o Gohan. Depois da luta, o Goku acaba felicitando o Gohan por ter se tornado mais forte do que ele, já que, pô, tipo, o Gohan nesse estágio, ele literalmente estava muito mais forte. Mas quando eu digo muito mais forte, digo que ele literalmente estava até mais forte do que o próprio Ultimate Gohan da série original. Já que a lore do Dragon Ball Super Sonic Warriors é que todos da linha eles vão ter o melhor cenário possível e eles acabam sendo literalmente mais do que o próprio auge deles. Tipo, eles acabam sendo mais fortes do que na linha original. Então, tipo, não surpreendo quando vê um Kuririn derrotando um Cell. Mas, ok. O Gohan acaba voltando pro mundo dos vivos, já que ele tava no Supremo Kaiô lá. E ele vai enfrentar o Majin Buu. O Majin Buu ele tem bastante regeneração. Então, se o Gohan errasse o Kamehameha, ele literalmente iria acabar perdendo. Onde o Gohan ele junta toda a sua energia em um único ponto no seu Kamehameha e literalmente destrói o Majin Buu para sempre. Assim, toda a Terra estaria de boas, como sempre deveria estar, e a história vai acabando por aqui com Gohan estudando. E ao mesmo tempo, ele seria um grande ensaiamento, teoricamente, tipo, ele não iria compartilhar suas informações. Mas, pelo menos aqui acaba a história do Gohan, não é mesmo? Achou errado, otário. Pois o Piccolo, através, no caso ele acaba não revivendo, mas ele acaba fazendo mais ou menos igual o Goku fez, que ele pede pra vovó lá do outro mundo acabar trazendo ele pra Terra e acabar o treinando. Que é muito legal, porque, tipo assim, acaba terminando na luta entre aprendiz e professor em si. Então eu gostei muito da decisão que eles acabaram tomando para poder escolher justamente o Piccolo como inimigo final. É aquilo, o Piccolo acabou morrendo lá na saga Cell, pelo menos nessa história. Então meio que, pô, o Vegeta também foi de base, tá ligado? O Vegeta foi de base, se explodiu, foi de base total, tá ligado? Tipo, ao menos, sei lá, vamos pro planeta lá pra Namek, isso é que tipo assim, o Goku acabou morrendo, então tipo, não tem Namek, o Piccolo tá morto, não tem Esfera Dragão, então meio que acaba assim, o Piccolo e o Gohan acabam treinando, pelo menos a luta onde ambos se desperdem, onde que eles se despidem, porra, eu sou muito gago nessas porra. Vai tomando que eu sou muito gago, velho, caralho. Mas acaba sendo isso, eles se desperdem, puta que pariu. Ah, esquece, bora logo pra história do Piccolo, a gente passa todo o resto do vídeo tentando falar, cara, meu Deus. A história do Piccolo começa lá na SEGA
na SEGA, porra, na SEGA, velho. Vira o Sonic lá na saga Namekusei Zenjin, onde o Piccolo acaba absorvendo o Nail e vai lutar contra o Freeza. Só que nessa linha alternativa, o Piccolo não dá oportunidades pro. Não acaba dando. No caso, ele acaba derrotando o Freeza antes mesmo dele acaba indo pra sua última forma, já que nessa linha temporal pode ser mais forte, como segue a lore do Dragon Ball Super Sonic Warriors, de eles serem mais fortes, não importando qual seja. Não importando qual seja a razão, eles só são mais fortes do que a linha original. Eu acho muito foda isso. Então, meio que. Tipo, seria o que aconteceria se o treinamento do Senhor Kaiô prestasse logo de início, tá ligado? Imagina o Piccolo de Kaioken. Foda pra caralho. Mas é aquilo, alguns anos se passariam onde a gente não teria o Goku Super Saiyajin, logo a gente não teria o Goku com teleporte, logo, literalmente, quem derrotaria... No caso, na verdade não teria Mecha Freeza, já que o Piccolo não é burro de deixar o Freeza vivo, tá ligado? Então, sem Mecha Freeza nessa história. Depois disso, acaba vindo o Dr. Gero, onde o Piccolo acaba derrotando facilmente o Dr. Gero. Já que é aquela coisa, tipo, esse Piccolo é, tipo, extremamente forte, seguindo toda a lore. Então, meio que, pô, dá nem muita chance pro Dr. Gero poder fazer alguma coisa. No caso, ele manda 17-18 contra o Piccolo, só que depois de um tempo ele acaba, né? Depois de um tempo ele acaba derrotando o Android 18-17 após... No caso, após ele ter mandado, no caso. Tipo, nesse meio tempo que o Dr. Gero literalmente fugiu, ele acaba... Ele acaba, não, o Piccolo acaba... Meu Deus, tô tirando coisa do cu. Mas o Piccolo literalmente acaba absorvendo o Kami e ele vai enfrentar Android 18 e Android 17. Onde literalmente nessa história o Cell apareceria igual na história original, onde ele apareceria no meio da batalha e acabaria absorvendo 17, 18. E no caso, é porque na história original ele absorve só o 17, mas porque ele ter derrotado 18 também, meio que o Cell aproveitou e absorveu os dois. E que é muito interessante, já que meio que Dr. Gero não acabou liberando Android 16 nessa história. Mas é aquilo. O Cell declara, no caso o Cell derrota e depois declara pro Piccolo que... declara, ele tá se casando, tá ligado? Vai namorar o Piccolo. Mas ele acaba falando que vai fazer o torneio daqui a alguns dias, onde o Piccolo, nesse meio tempo, desses 10, 12 dias, não me lembro mais ou menos qual era o tempo, ele acaba treinando na sala do tempo, e chegando lá o Goku quer ajudar em si, já que sozinho o Piccolo não teria nem um pouco de chances para poder enfrentar o Cell, já que, pô, o Cell, querendo ou não, ele é extremamente forte. E, tipo, é aquilo. Na linha original tinha, pelo menos no Dragon Ball Z, tinha toda essa questão dos multiplicadores do Super Saiyajin e tinha multiplicadores do Super Saiyajin 2. Eu sempre odiei essas coisas de multiplicadores, tá ligado? Tipo, depois de um tempo começa a ficar estúpido. Tanto que o Super literalmente tirou essas coisas de multiplicadores de Super Saiyajin 1, Super Saiyajin 2, porque, cara, é balela esse negócio de multiplicador. Tipo, só deveria ser só acrescenta, mas não, multiplica, tá ligado? Tipo, what the fuck. Mas depois de Goku e Piccolo ficarem enfrentando o Cell acaba se regenerando, onde ele lembra pro Piccolo que ele também tem suas células, e meio que o Goku ele acaba utilizando o Kaio, que é aumentado 20 vezes para agarrar o Cell utilizando todas as suas forças, e o Piccolo acaba preparando um Macanco Sapor direcionado à cabeça do Cell em si, dentro do núcleo, onde literalmente o Kuririn ele acaba ficando bem desesperado com tudo isso, já que, pô, a 18, tá ligado? Mas, tipo, ele ainda não. Tipo, a 18 tava lá, então se matasse o. Não meio que se matasse o Cell, literalmente 18 ia de base, mas. É. F. No caso, depois da derrota do Cell, no caso, depois da morte do Cell e Goku, o
se passaria alguns anos, onde apareceria o Supremo Kaiô e o Majin Buu também apareceria, onde o Piccolo ia acabar enfrentando o Majin Buu em si, onde o Majin Buu ia acabar se regenerando, só que meio que o Piccolo literalmente acaba destruindo com todas as suas forças o Majin Buu, onde depois disso ele acaba matando o Babidi. Pronto, essa história acabou. Brincadeira, tá cheio do quê? Eu não sei nem porque eu falo brincadeira, todo mundo sabe que é brincadeira, carai. Ah, sou meio burro às vezes, mas ok. Onde o Piccolo, achando que já tinha matado o Majin Buu, ele acaba indo embora, mas enquanto ele tá no templo, ele percebe que o Majin Buu literalmente se regenerou e acaba que nesse meio tempo o Piccolo acaba esperando por um tempo pra ver no que vai dar, já que pô, ele não tinha muitas energias pra querer lutar novamente com o Majin Buu, então ele ficou esperando pra ver no que ia dar em si. E meio que acaba que o Majin Buu acaba liberando a sua parte maligna. No caso, ele acaba ficando puto com a morte do cachorrinho e ele acaba liberando o Envy Poo. Depois disso, o Piccolo vai acabar enfrentando o Majin Buu, onde o Majin Buu é extremamente forte em si, então meio que ele precisava de mais força, então ele vai para Namek através do Supremo Kaiô em si, e ele pede pro Porunga reviver o antigo Rei Piccolo, onde o Piccolo falou para ele se fundirem, só que meio que o Piccolo acaba sendo meio meio confuso, porque falou um Piccolo, ele falou outro Piccolo, menciona outro Piccolo, então eu vou falar o Piccolo original eu vou chamar de Piccolo, e o outro Piccolo eu vou chamar de King Piccolo. Opa, foda-se. Meio que o Piccolo, meu Deus, what the fuck, meio que o Piccolo acaba derrotando o Rei Piccolo e o Piccolo acaba absorvendo o Rei Piccolo. Pelo amor de Deus, é muito foda. Sei lá, a quantidade que eu falei de Piccolo falando em menos de 10 frames foi meio alto. Mas ok. O Piccolo, após absorver tanto o Kami e tanto o seu antigo pai, teoricamente pai, poderia dizer pai, sei lá, ele acaba percebendo que o Majin Buu literalmente radicou muita parte da população, então ele vai atrás e quer enfrentar o Majin Buu. O Majin Buu é extremamente forte, já que pô, ele literalmente praticamente duplicou tudo que ele tinha, então se o Piccolo estava tendo dificuldade antes, mesmo com os seus verdadeiros poderes, ele ainda estava tendo dificuldade. Então, o Piccolo, vendo que ele não poderia derrotar o Majin Buu na porrada prima, ele acaba tendo a ideia de utilizar a famosa técnica chamada por muitos como Mafuba, onde ele acaba prendendo o Majin Buu dentro do potinho e se passaria muito tempo onde a Terra literalmente estaria em completa paz. Mas, né, vocês conhecem esse jogo nunca tá em paz. Pelo menos depois que acaba a saga Majin Buu, esse jogo nunca tá em paz. Então meio que o Piccolo tá lá de boas, aí ele sente um Ki. Aí ele vai lá pra sala do tempo, aí ele vê o Gotenks. Aí o Piccolo fica pensando, quem é esse cara? Aí o Gotenks reconhece o Piccolo e fala, ô carai, cadê o Majin Buu? Aí o Piccolo fica pensando, ué, o Majin Buu se foi, mano. Aí o Gotenks fica olhando, uai, menor, quem é tu? Uai, mas como é que tu não me conhece? Só que tu perdeu as mãos, tu pegou Alzheimer, caralho? Aí o Gotenks acaba pegando o potinho e fica falando, pô, abri esse potinho aqui, mano. Aí o Piccolo fica, meu Deus, mano, abre esse potinho não, caralho. Tá um Majin Buu, porra, daqui. Aí o Gotenks, ai não quero não, tô afim não. Aí o Gotenks acaba abrindo o potinho, onde acaba saindo o Majin Buu e literalmente os dois têm que acabar enfrentando o Piccolo. Não, os dois têm que acabar enfrentando o Majin Buu, tanto o Piccolo quanto o Gotenks. Onde depois, no meio da luta, o Piccolo e o Gotenks começam a falar bem um do outro.
onde eles acabam juntando todas as forças dele. O Piccolo acaba lançando um macaco sapô, enquanto o Gotenks acaba juntando um Kamikaze Attack, que faz referência mais ou menos aos... Quando, se não me engano, os japoneses eles ficavam se tacando em si. Se não me engano, os japoneses ficavam tacando avião pra... Tipo, eles não viam que ia perder, tacavam um avião, tá ligado? Sei lá, não lembro muito bem a história. Então, só lembro que não é baseado mais nisso. E acaba que é mais ou menos assim. Tipo, o Gotenks, ele vê que ele não vai poder voltar mais para o seu mundo. Só que aquela coisa, ele acaba abrindo um portal da mesma forma que ele entrou. Então, se tu entra de uma forma, então tu sai de outra, né, caralho? É mais ou menos assim. E acaba que o Gotenks acaba voltando para sua linha, o original em si. E novamente a Terra fica em paz. Mas paz definitivamente. Tipo, é aquilo, não poderia vir o Bills, já que aquela coisa... Tipo, não pode haver uma premonição se a premonição não acontece, tá ligado? Tipo, então meio que, mesmo assim, nessa linha original não acabaria vindo Bills, ao menos se surgisse... não, ao menos se surgisse a lenda do Nameku Zenjin Deus, tá ligado? Tipo, essa seria uma lenda foda. Essa seria uma lenda que eu gostaria. Tipo, a premonição do Zarama. Premonição do novo Zarama. O novo Zarama iria surgir. O Pico, não. Nessa linha original, o Pico ia acabar se transformando no Zarama. E ele acabaria se transformando em God Piccolo, naquela transformação que ele acabou obtendo no novo filme de Dragon Ball Super. Então tá tudo interligado e não tô entendendo mais nada do que eu tô falando. Só tô falando coisa. Mas fica anotado aí, cara. Se rolar uma continuação dessa história aí algum dia no Dragon Ball Super Sonic Warriors 3 aí, já ficam sabendo aí que vai ter essa história que eu tô contando pra vocês, pô. Vai surgir a lenda do Zarama Jr. Mas ok, creio que essa história vai acabando por aí. A história entre aprendiz e mestre, mestre e aprendiz. Então, até mais.